Gravando aqui a lusofonia, né? Que é um tema apaixonante, né? Eu posso te dizer, Samuel, eu desde ontem eu fiquei ouvindo o Calypso, né? Fiquei ouvindo o Calypso até agora. É, Ouvi uma cantora brasileira, que talvez você não conheça, chamada Marília Mendonça. E hoje de manhã eu vi novamente o Calypso e estudei o ciclo da borracha, né? E aí, como eu já esperava, quando eu te perguntei, você disse que já conhecia a banda Calypso e você me disse também que é Angola e assim como o norte do Brasil, Angola e Moçambique, Angola e República Democrática do Congo também tiveram o ciclo da borracha, né? Sim, tivemos um ciclo da borracha no século XIX. Coincidiu um pouco com o fim do tráfico de escravos, mas continuou até a instauração da colônia. E sim, a banda Calypso já teve muito sucesso por cá. E normalmente quando a pessoa ouve muita música romântica, talvez foi vítima de uma seta, pá. Eu estou a rezar por ti, Fábio. Realmente temos representatividade. Agora, os vídeos que eu mandei, que é o resultado do DVD da banda Calypso, de 15 anos, que foi gravado em Belém, no estado do Pará, você vê que você vê em volta no cenário que a arquitetura é muito europeia e ali lembra muito o ciclo da borracha, que simplesmente fez com que Belém e Manaus tivesse uma arquitetura riquíssima, né? Afinal, teve todo aquele desenvolvimento que, de certa forma, impulsionou na cidade. Tanto que quem vai a Manaus, quem vai a Belém hoje, é, você vê muito monumento histórico que vem do ciclo da borracha. Como, por exemplo, o Teatro Amazonas e vários outros que eu vi no Wikipédia, né? E nessa época, Manaus era conhecida como Paris dos Trópicos e Belém era conhecido como Paris na América. Então, você vê o que um desenvolvimento econômico rápido acontece, né? E, por acaso já ouvi falar que vocês também tinham uma cidade criada na Amazônia pelo Henry Ford, não? Para ele explorar a borracha. E eu tenho uma pergunta: como é que ficou a manutenção de toda essa infraestrutura depois do ciclo? Foi feita ou tudo caiu em ruína depois? Eu pergunto isso porque no Twitter eu vi uma foto da Segunda Guerra Mundial, de uns soldados se protegendo atrás de uma parede, e depois fizeram uma outra foto em 2019 e a mesma parede e 80% dos edifícios que estão dentro daquela foto ainda existe. Você está falando de Belém, Belém de Manaus ou essa cidade do Henry Ford? Bom, Belém de Manaus, a cidade do Henry Ford, eu suspeito que está em ruína, mas as duas coisas. Depois do ciclo da borracha, porque o problema do ciclo da borracha foi o seguinte, foi o, o cultivo da borracha, o fim do ciclo da borracha se deu porque os ingleses capturaram as sementes e levaram as sementes para o Ceilão, para o, para, para o Sudeste Asiático, né, para as colônias que estão ali no Sudeste Asiático.
e eles passaram a fabricar a borracha de forma melhor do que no Brasil. Então, esse que foi o fim do ciclo, né? O que eu li aqui com o fim do ciclo da borracha, você teve mansões que se perderam, né? Você vê, além, né, da paralisia das atividades, e o que sobrou foi os monumentos históricos, né? O que me chamou a atenção, o que eu li agora há pouco, é que como é que eu posso dizer? O problema foi o, porque foi uma coisa muito rápida, né? O ciclo da borracha foi, se eu não me engano, de 1879 a 1912, foi uma coisa muito rápida, mas os chamados barões da borracha, eles não tinham um lobby que, por exemplo, os barões do café aqui na região sudeste. E aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? Então, eles não procuraram fazer lobby para diversificar a produção e melhorar a produção e fazer com que e a associação com o Estado ser o indutor do desenvolvimento econômico como um todo. Foi uma coisa assim, praticamente extrativista, achando que aquilo ali iria durar para sempre, né? Embora eles precariamente procuraram impedir o transporte de sementes, mas se achava que ali seria uma coisa eterna, né? Epa, mas é isso aí, o problema acho que não é político, o problema é um pouco social social, porque social e intelectual, porque eles não perceberam que isto poderia ter um fim, né? É como disseste, eles pensaram que ia demorar para sempre, e você vê o mesmo fenômeno com os outros tráficos, por exemplo, em África, o mesmo tráfico, aliás, o mesmo tráfico de escravo, por exemplo, em Cabinda, quando o governo português informa os traficantes locais que já não vão comprar escravos, eles protestam, dizem, não, mas não é possível, nós queremos falar com o rei de Portugal, o Moneputo, porque vocês estão a nos impedir de fazer comércio. Então, essa falta de visão estratégica, isso acho que é um problema do horizonte intelectual da sociedade, porque, como disseste, os barões no Sul tinham um lobby. Acho que estavam a pensar um pouco mais longo prazo, não? É, talvez o. Mas aí tem que ver o contexto da época, porque realmente o único lugar do mundo que se plantava borracha, que tinha seringueira, era no Brasil, né? Mas realmente não. Eu acho que foi o que eu disse, eles até proibiam exportação de semente para fora, só que os ingleses conseguiram burlar. E aí plantou semente no outro lado do mundo. E aí se resolveu, houve a queda, né? E aí houve um período de decadência, aí teve a Segunda Guerra Mundial, que os japoneses capturaram a produção de borracha no Sudeste Asiático, e aí, para garantir o armamento de guerra do mercado americano, se resolveu, por uma curta duração, na Segunda Guerra Mundial, o mercado da borracha foi reativado, mas já sem ter a prosperidade da época. Bom, o Max está Eu, chegando. Chegou, saiu. Deixa eu ver aqui. Mas o que me chamou a atenção é que você me disse que Angola e a República Democrática do Congo teve o ciclo da borracha. Como é que veio esse ciclo da borracha? Oi, Max, tudo bem? Olá, já cá estou. Então, a gente estava falando do ciclo da borracha. A gente está falando aqui que ontem eu fiquei ouvindo Calypso, hoje eu fiquei ouvindo Calypso e fiquei pesquisando sobre o ciclo da borracha
em Pará, né? Que você tem aí uma memória afetiva muito grande, né? Não só no Uhum. Pará, mas no norte do Brasil, né? É Você verdade, me, tenho que visitar. você me disse que já foi em Belém, não? Ainda não, tenho que visitar mesmo. É, eu digo por mim também, mas nós estávamos falando que o ciclo da borracha fez com que o ciclo da borracha promoveu um desenvolvimento muito rápido no norte do Brasil e se pensou que ia ser para sempre. Você vê que naqueles vídeos do Calypso que eu mostrei, mostra que a arquitetura era muito. ah, Houve uma forte modificação, por exemplo, na arquitetura da cidade, nas relações sociais, e tanto que na época o Manaus era conhecida como Paris dos Trópicos e Belém era conhecida Paris na América. E aí houve construção de teatros, de cafés, de boulevards, tanto que um dos melhores teatros do Brasil ainda hoje é o Teatro Amazonas, né, que vem do ciclo da borracha. Mas aí os ingleses plantaram a, a seringueira no extremo, no Sudeste Asiático, e aí houve o fim do ciclo da borracha, né? Mas estava aqui comentando com o Samuel que por causa da banda Calypso acabei relembrando um pouco do ciclo da borracha, porque a arquitetura de Belém fala isso. Isto é algo que eu também não sabia, mas agora realmente faz muito sentido porque é que tanta gente ia para Belém nessa altura, não é? Ah, sim, sim, com certeza, né? Mas, Samuel, você falou da. Você me contou sobre o ciclo da borracha na República Democrática do Congo em Angola. Eu fiquei curioso saber como é que surgiu a borracha e como é que surgiu a borracha e nesses dois países, se também foi sementes vindas aqui da Amazônia. Não, não foram sementes, são plantas, são árvores, são florestas, são plantas naturais, né? Na florestas. E geralmente são o que você chamou de seringueiras, né? Ou lianes em francês. Então, o que aconteceu é que quando os ingleses decidem o fim do tráfico de escravos, depois da Guerra Napoleônica, é por fases. Primeiro é a proibição acima do Equador, depois abaixo do Equador, mas mantém o tráfico interno, e até que chegou na abolição total. Então, o que aconteceu? Devido a essas dificuldades, os traficantes achavam que tinham que trazer, aliás, já faziam isso, né? Os escravos traziam os que eles chamavam de bens legítimos do interior, que era geralmente marfim, mas depois, no século XIX, começaram também a trazer borracha, porque normalmente os escravos eram capturados cada vez mais longe da costa. Então tinham que rentabilizar todos os custos com a alimentação para poder trazer eles para a costa. E depois chegou uma altura em que a borracha em si era mais valiosa que o próprio tráfico. E, aliás, muitos escravos, ao invés de serem embarcados, especialmente se fossem mulheres, eram vendidas como concubinas. Então, era uma borracha natural, não era nada plantado. A tal ponto que, devido à sobreexploração dessa borracha, tinham que ir buscar cada vez mais longe. Bom, isso era, mas você tinha duas. E para ver muito bem essa história, tem que ver o livro de Pioneiros Africanos da Beatrix Entz. Max, podes falar o nome dela em alemão? Porque é uma grande especialista de Beatrix? história de Angola, mas é alemã. Ok, Beatrix, qual é o nome? Mandei nas mensagens. Ok, peraí.
Deixa eu ver se eu consigo ver. É que estou a conduzir. Ah, Beatrix Heinze. Exatamente, sim. Então, ela é que escreveu esse livro Pioneiros Africanos. Então, tinhas dois tráficos, né, de borracha, dois momentos da borracha. Tinhas a borracha natural, mas que é transportada por, por comerciantes africanos e angolanos, né, portugueses e angolanos. E depois tinhas a exploração da borracha feita pelo Estado Independente do Congo, pelo rei belga Leopoldo II, em que já não era um comércio, mas a borracha era utilizada como uma maneira de pagar os impostos. Praticamente sequestravam as pessoas e obrigavam que tinham que trazer borracha ou haveria consequência. Então são esses dois momentos. Isso foi mesmo no século XIX até os anos 1900. Ou seja, durou imenso tempo. Eu nunca sabia então que tinha sido usado como imposto e que tinham realmente feito reféns as pessoas para forçarem a pagar esse imposto em borracha. Mas mesmo assim a borracha continuava a crescer naturalmente, não é verdade? Não existia ainda explorações industriais de borracha, nesse caso. Não, não existia industrial, mas, por exemplo, em Angola, em que a floresta é menos densa que no Congo, o que você tem um esgotamento rápido das florestas. Então, as caravanas tinham que ir cada vez mais longe, ou, ou mesmo que não issem longe, mas a mercadoria via de cada vez mais longe, porque dificilmente tinha as caravanas que percorriam longos caminhos, eles trocavam de um povo para outro, faziam escalas. Agora, no Congo, a floresta era tão densa e o Congo é um país tão grande que eles não chegaram a esgotar as lianas que produzem a borracha. Sim, e era mesmo utilizado como um imposto. Digamos, o Leopoldo cria o Estado pelo vosso bem e vocês têm que pagar o Leopoldo para ele manter o Estado. E o Leopoldo quer a borracha como modo de pagamento. Epá, digamos que ele era um dos primeiros traficantes faveleiros do mundo. Ou seja, pagavam para ter proteção, não é segurança. Tal como em Itália. Se querem segurança, têm que pagar em bens. Por isso, se não querem segurança, ele bate-vos. Por isso é. Ok, eu nunca sabia que então que o tráfico de. Tráfico não, neste caso o negócio da borracha tinha atingido uma proporção tão grande, tanto no Brasil como depois em África. Por acaso é uma coisa que não se fala assim muito, fala-se mais da exploração de petróleo, não é? Fala-se mais da exploração de escravos, mas nunca se fala assim muito da borracha. É um episódio assim um bocado mais esquecido. Assim, foi um Mas, episódio mais esquecido. E foi onde é que. Sim, sim, Fábio. não, eu ia perguntar se houve tanto em Angola quanto na República Democrática do Congo o que se teve no Brasil de você cidades como Luanda, cidades como Kinshasa terem uma forte mudança econômica e social e também arquitetônica, né? A arquitetura às vezes revela melhor a cidade, né? Se tanto Luanda quanto Kinshasa, ou cidades onde tinha exploração da borracha, você aconteceu o que teve em Manaus e Belém, que aquelas cidades que você vê assim, houve uma mudança na infraestrutura e também uma mudança no comportamento social, ou seja, teve mais teatros, mais cafés, mais boulevards, na época sob influência francesa, porque assim, o que aconteceu no norte do Brasil, no final do século XIX e início do século XX, principalmente porque teve teatro e centros culturais, me lembra muito como foi o Rio de Janeiro no Dom João VI, que o Rio de Janeiro teve uma mudança muito forte, né? Você teve teatros, teve todos os aparelhos do Império, do Estado do Império iam para o Rio de Janeiro, as pessoas mudavam a cultura, né? Só para vocês terem uma ideia, quando o Rio de Janeiro era só sede de uma colônia, por exemplo, as pessoas mal saíam de casa, só para vocês terem uma ideia.
as pessoas, por exemplo, tinham hábitos e costumes muito rústicos, como, por exemplo, existe um relato que fala que as pessoas usavam camisolas, né? Não se tinha essa coisa de se vestir bem para receber o outro em casa. As pessoas comiam com a mão, olha só, olha só, comiam com a mão e tinham hábitos muito rústicos. E com a vinda da família real para o Brasil, para o Rio de Janeiro, as pessoas passaram a se vestir melhor, as pessoas passaram a. As pessoas já se vestiam bem só quando tinha procissão, mas as pessoas passaram a se vestir melhor de uma forma geral. As conversas eram sobre teatro, sobre o que se passava na família imperial. Então havia também uma procura para conhecer a corte. Então, Manaus e Belém, a transformação que se teve na cultura de Manaus e Belém, a começar pela arquitetura, me lembra muito o Rio de Janeiro. Mas aí eu pergunto se houve uma transformação social em Angola e na República Democrática do Congo por conta da borracha. Não, por conta da borracha não houve transformação, mas só uma parêntese, se os brasileiros, antes da família imperial ir para lá, eram rústicos, então não imagino o choque de civilização quando os brasileiros vieram libertar Angola. Isso foi na Guerra dos Holandeses. Eu acho que quando disseram que os portugueses estão a vir, eles esperavam uma coisa e receberam outra. Não houve essa mudança social, porque aquela área da África Ocidental, naquela altura, era uma zona de muito fraco, uma demografia muito fraca. O povoamento era muito, não vivia tantas pessoas assim, naquela altura. Então, o que é que acontece? A riqueza não era você ter uma casa, ou você ter uma cidade, ou mesmo ter infraestrutura. A riqueza era você ter pessoas. Por quanto mais pessoas você tem, o maior exército você tem, mais facilmente pode se defender, mais facilmente podes cultivar as terras que parece que nunca acabam, porque o país era despovoado por conta das doenças, do clima, até que o primeiro boom populacional dessa área aconteceu quando os portugueses trouxeram a cultura do milho e da mandioca da América e a banana da Ásia. Se bem que a banana da Ásia dizem que talvez foi um navio árabe que se perdeu e não conseguiu voltar. Mas enfim, então não houve esse. A banana veio da Ásia? Sim, acho que a conclusão estão a dizer que vem da Ásia. Ok. Então, tá vendo, Fábio? Então não houve essa. Agora, e você tem que ver que esse tráfico estava dividido entre duas. Quando nós falamos de tráfico naquela altura, nós pensamos que é só comerciantes europeus, mas não era assim. Você tinhas. Os lucros estavam divididos entre os intermediários africanos, não é? Ou os comerciantes africanos, e os comerciantes europeus ou luso-angolanos, se quiseres. Então, do lado dos africanos, os lucros eram utilizados muitas vezes para comprar noivas. Os Chokwe eram muito. Agora nós falamos Lunda Chokwe, mas os Chokwe migraram para aquela altura e eles eram, eram um povo muito em número reduzido comparado aos Lundas. Mas o que é que eles fizeram? Todo o lucro que eles tinham, eles compravam mulheres para serem suas concubinas. Foi assim que o seu número ultrapassou os Lundas e se associaram. Agora, do lado, digamos, português, né? Português ou da colônia, você naquela altura tinhas a cidade de Luanda, a cidade de Benguela, que eram as duas cidades antigas, e por volta dos anos 1850 é que foi fundada a cidade do Namibe, Moçambique, e o número era muito reduzido. Então, não há, assim, palácios de borracha, o impacto desse comércio não se fez sentir em novas construções. Acho que uma melhor comparação entre o vosso ciclo da borracha com Angola seria o ciclo do petróleo que nós estamos a ter agora. Aí que nós podemos comparar essa questão da riqueza nova e o seu impacto social. Porque mesmo em Luanda, por exemplo, os africanos, mesmo nos anos 1800 e tal, a administração dizia que não, eles se comportam como se ainda vivessem no interior,
porque estão mais preocupados a fazer um número cada vez grande de filhos, porque esses filhos podem ser condutores de caravana, podem trabalhar nos negócios, do que investir em infraestrutura ou casas. Tanto que mesmo na guerra, o que as pessoas faziam? Atacam a aldeia, simplesmente queima a aldeia, todo mundo se põe em fuga e reconstrói a aldeia. Faz muito Então, sentido. Eu já tinha lido isso anteriormente também sobre a Guiné e sobre o Congo, que era a mesma abordagem. Que não existiam palácios propriamente ditos porque não era intencional ser permanente. Ou seja, em caso de invasão, poder escapar com a corte inteira para outra parte do país. E faz muito sentido que estejam mais optimizados para pessoas, não é? A intenção é ganhar demograficamente, do que propriamente uma coisa que depois, se não tiverem pessoas suficientes para se defender, vai ser apenas tomado por um concorrente, por um adversário, neste caso, não é? Sim, exatamente é isso. O único lugar onde você tem pessoas lutando por um sítio é em Banza-Congo, a capital do Reino do Congo, pelo valor simbólico e mágico do lugar. Mas mesmo assim, ao longo do tempo, era pessoas que tipo estavam a lutar por uma ilusão, porque no fim o lugar já não valia nada. As rotas de comércio já não passavam por lá, não tinha produção alimentar suficiente. Era só pelo símbolo, mas é só mesmo Bazacongo. O resto, Bazacongo, talvez Pinda, por ser o porto. Ou seja, portos como Pinda, Ambris, eram os únicos sítios em que você tinha batalhas para conquistar um lugar. O resto tinha muito espaço e não tinha uma população muito fraca. Ok, a nível de números, sabes quantas pessoas é que lá estavam a morar em Pinche e por aí em diante? Nos portos, eu imagino porque é tudo negócio, ao fim e ao cabo. Quem domina um porto depois está sempre a ter dinheiro a vir e negócio, está no centro. Mas quantas pessoas é que moravam, por exemplo, nessa altura na cidade desse porto? 1.000, 2.000, 3.000, tens uma ideia? Mais? Sim, tem uma ideia. Segundo os estudos demográficos baseados nos registros de batismo, a maior cidade era sempre Luanda. E Luanda, bom, a maior cidade europeia era Luanda e Luanda nunca teve mais que 2.000 pessoas. E quando dizemos Ok. essas 2.000 pessoas inclui europeus, luso-descendentes, né, pessoas mestiças e africanos assimilados. E você tinha outras cidades pequenas dos presídios, mas também eram pequenos. E as cidades africanas variavam também por esses números, não de 2.000, menos de 2.000. Luanda era sempre a maior. Eu acho isso incrível. 2.000 é quase nada. Por isso. E já ser tão conhecida na altura, só com 2.000 pessoas, eu acho isso mesmo uau. Hoje em dia, 2.000 pessoas uma pessoa encontra numa rua, não é? Praticamente, em qualquer lado. Sim, exatamente. E segundo as estimativas, quando se estabelece a colônia nos anos 1914, a população total de Angola não deveria passar das 2 milhões de pessoas, no máximo. Essa é a estimativa mais alta. mas Bem, eu. e Angola, Pode falar, Max, eu falo o seguinte. só para dizer que Angola, a nível territorial, tem o quê? Um quarto, ou 25 ou 30% também da Europa Ocidental, não é? Só Angola. Portanto, Sim, é um espaço Angola grande. tem o. Sim, de baixo para cima é o tamanho do Mar Negro para o Mar Báltico, e de leste a oeste é o tamanho da fronteira alemã até a fronteira russa atual, ou seja, é o espaço que o Hitler queria conquistar na Segunda Guerra Mundial. Muito território. Sim, É, sim, Fábio. eu vejo a seguinte apreensão. Pelo que eu entendi, eu esqueci de dizer, eu falei de Manaus, falei de Belém. Mas antes eu vou perguntar pro Max se ele conhece a banda Calypso antes de eu prosseguir. Desculpa, era uma pergunta para mim? É que se era, não percebi, peço desculpa. Antes de eu prosseguir, eu estava conversando aqui com o Samuel.
Samuel conhece, eu já sabia. Quero saber se você já conhecia a banda Calypso. Antes de eu prosseguir. Calypso, consegues cantar alguma música deles? Ué, eu te mandei alguns vídeos, mas acho que você estava ocupado com outras coisas. Sim, Epá, tanta posso coisa. Mas cantar, pá. eu. Por favor, meninas, não fiquem apaixonadas, eu já tô ocupado. Como é que é? Mas depois você Meu ouve lá. amor, se eu fosse você, eu voltava pra mim, eu viria me socorrer. É por aí. Mas o. Você não conhece, então. Essa não conheço. Eu Mas pensei a que banda fosse Calypso. Amor no Banda Calypso. coração. Não. Pensei que Banda esse fosse o Calypso nome. você não conhece, então. Não, então não. Então você vê lá as músicas que lembram o norte do Brasil. A banda é do norte do Brasil, né? Mas o. Voltando. A questão que eu vejo aí. Eu esqueci de dizer que o trabalho pesado da extração da borracha não acontecia em Manaus e Belém, acontecia no estado do Acre, que o estado do Acre foi território da Bolívia, teve um certo incidente diplomático entre o Brasil e a Bolívia, só que o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas, para que, já que havia um mercado com lucro muito rápido, né, que é o mercado da borracha, e prometeu construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E, como eu disse, era um investimento, para a época, um investimento muito alto, né? Só que aí os ingleses pegaram as sementes, o ciclo da borracha deixou de existir, então já não se fez sentido em construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas, por exemplo, o atual estado do Acre, por exemplo, a capital é Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco, que fez a negociação, e Rio Branco é o patrono da diplomacia brasileira. Mas aí a gente lembra muito dessa questão da lógica colonial, né? Você vê que aí você vê que não houve um projeto de a classe política do norte do Brasil, os chamados barões da borracha, eles não tinham a mesma influência que os barões do café aqui no Sudeste. Então, nós vemos que não houve um projeto para que se viesse a diversificar a produção e melhorar, né, a produção da borracha, né? Até porque se pensou que ia ser para sempre. E aí isso me lembra uma lógica colonial de você não criar valor agregado, né? Então, se procurou em fazer só o extrativismo, né? Que é uma coisa que me lembra Angola, né? Também se procurou cuidar só da extração. Eu entendo, até estou à procura de um economista, da gente fazer um programa sobre a emancipação do povo, porque eu tenho visto no Duplo Expresso que se fala que para você emancipar um povo, você tem que gerar valor agregado. E, por exemplo, só o Brasil ser extrativista, só agrícola, não consegue emancipar 200 milhões de pessoas. E eu acho que é uma das coisas que nós poderíamos fazer. Mas a visão que eu tenho, tanto em Angola, tanto na República Democrática do Congo e no Brasil, é que não se procurou criar valor agregado acerca da borracha, né? Bom, em Angola é um pouco diferente, porque era menos, não era uma lógica colonial, era uma lógica meramente mercantil. Porque antes da Conferência de Berlim, para Portugal, Angola é só um entreposto comercial. E para os angolanos ou os
a elite local é o entreposto. Recebem a mercadoria e revendem. Ou podem mandar caravanas para ir buscar a mercadoria. Tem as comerciantes angolanos ou luso-descendentes que iam até o Katanga ir buscar a mercadoria. Então era uma lógica comercial. E os lucros eram divididos entre os produtores africanos, os caravaneiros ou pioneiros africanos, ou todos que participavam no tráfico, ou nos tráficos, nos diferentes comércios, e o Estado simplesmente cobrava um imposto. E claro que o imposto era corrupto como Portugal, então utilizavam para o que deviam utilizar. Então acho que não é bem, nesse caso, uma lógica colonial. Sim. Agora, no Congo Democrático, aí é que você tem uma lógica colonial. Porque o Leopoldo, a ideia dele é um território vasto. Então, ele construiu o caminho de ferro, o porto. Aliás, só para vocês verem, sabem quando é que foi construído a doca do Porto de Luanda? A primeira doca do Porto de Luanda? Me dão lá uma ideia, chefes. 1850. Fábio, qual é a tua ideia? Eu não vou emitir opinião porque eu não conheço a história de Angola. Epa, olha, Brito, erraste, Fábio, foste prudente. A primeira doca do Porto de Luanda foi construída nos anos 1880, 1890. Antes disso... Não, é sério, parece uma... Eu já estava a fazer tão isso bem tarde. Eu estava a exagerar. Sim. É por 100 anos. Claro, estão 100 anos atrasados. Você pensaria que eles teriam uma doca moderna. Não, eles faziam transbordo com navios pequenos, com lanchas para descarregar, carregar a mercadoria. Então, você tinha um fraco investimento em Angola. E quando você compara isso com o Congo, logo que o Leopoldo começa a fazer o tráfico, ele constrói o caminho de ferro, os portos, as cidades. Então, lá você tem esse boom. E você, se ir para o Congo, bom, o problema é que fica difícil diferenciar o que é que foi o boom próprio da borracha e o que é que foi o resto que foi construído. Porque também houve um boom depois do cobre do Katanga, que foi utilizado para construir a colônia toda em si. Então aí você tens uma melhoria das infraestruturas porque não existia. Então, é por isso, Fábio, quando diz lógica colonial do extrativismo, no caso, pelo menos do Congo, não é essa. Claro que eles queriam extrair a riqueza, mas criaram a infraestrutura para poder permitir isso. Ok, aí está o que eu não sabia realmente. É que, então, assim, pouco admira então, que também não houvesse muito desenvolvimento nos outros setores. A nível de cultura, a nível de educação, não é? A inexistência de teatros, universidades. Portanto, aí não havia fundos para isso. Não é? Uma cidade com 2.000 pessoas não tem interesse nisso. Portanto, Sim, é engraçado. Houve muito pouco. E a grande novidade intelectual de Angola no século XIX foi quando um maçom português foi exilado de Portugal, veio a Angola e depois foi exilado para o Brasil. Então, é só para ver que estávamos muito atrasados. Sério, e só com só com a colonização moderna é que depois cria-se os caminhos de ferro e as estradas e todo o resto. Porque os portugueses, eles preferiam simplesmente usar... Claro que você tinha os sertanejos, que são portugueses que querem escapar da administração colonial, vão viver em vilas, criam presídios, mas só que a administração colonial depois coloca eles de novo sob sua alçada, os seus filhos vão fugir ao longe, então tinhas esse crescimento natural, mas não tinhas infraestrutura. Sim, realmente esse espaço, realmente a gente está crescendo aos poucos, né? Realmente eu fico surpreso com a qualidade das informações que eu recebo e o propósito, né? Acredito que eu
Eu fico assim, estupefato, né? Mas aí eu faço a pergunta se, é, em relação ao petróleo, se Angola está bem diferente do Brasil, né? Infelizmente, mas se Angola tem procurado fazer algum projeto para emancipar o seu povo e para se defender contra a guerra híbrida. Bom, em relação ao petróleo, infelizmente estamos numa situação que é mais parecida com o vosso ciclo da borracha. Por quê? Antes da independência, ou seja, em 1974, o petróleo era um investimento americano de. Eu tenho até o relatório, um relatório diplomático que pergunta quais seriam os danos para os Estados Unidos em caso de vitória soviética em Angola. Eles dizem que não, o petróleo era um investimento orçado naquela altura em 300 milhões de dólares, que era talvez 1 bilhão, o 1 bilhão atual. Mas era só, e em termos de receitas do Estado, em 1974, o petróleo permitiu que pela primeira vez em muito tempo a colônia tivesse, digamos, um saldo positivo. Mas claro que você tinha o café, o algodão, tinhas uma agricultura local autossuficiente, então estava a funcionar. Só que o problema é o seguinte: essa agricultura autossuficiente foi em parte criada pelos colonos pelos colonos portugueses que depois se exilaram. Então, tinhas uma agricultura africana local e que também vendia, parte dos produtos vendidos por Angola era pelos colonos e pelos agricultores africanos. Uns se exilaram e os outros tiveram a sua cadeia de distribuição e a sua atividade destruída pelo processo revolucionário e pela guerra que aconteceu depois de 75 e depois com os massacres de 77. Então, tudo ficamos a depender exclusivamente do petróleo, porque é mais seguro de proteger. Tinha soldados cubanos em Cabinda a proteger instalações petrolíferas da Chevron americanas, cujo petróleo é vendido para financiar o governo angolano e os soldados cubanos em Angola. Parece tão Então, incrível de vejam, ouvir os comunistas a proteger uma produção capitalista. Incrível. então, Fábio, vês um pouco como é que nós entramos na dependência, não é isso? Eu queria fazer algumas perguntas. Se vocês têm uma estatal única que trata da questão do petróleo para procurar emancipar o povo angolano, acho que essa é a primeira pergunta. E se vocês têm refinaria própria para não ter que precisar de mandar para o exterior, como está acontecendo com o Brasil, que está desativando a refinaria para valorizar a empresa americana e refinar o petróleo fora. E o risco da Petrobras ser privatizada, o que é lamentável. Então eu pergunto se vocês têm uma estatal única para garantir a soberania nacional e se vocês têm refinaria própria em Angola. Ok, nós temos uma estatal única que é a Sonangol. Só que a Sonangol, a coisa que eles fazem é só logística e praticamente só gestão dos blocos. Operacionalmente, a Sonangol, como empresa petrolífera, não quero dizer que não existe. Existe, é uma empresa petrolífera, mas em termos de operações de produção e de exploração, eles não têm a mesma capacidade que a Petrobras. A Petrobras, independentemente, pode furar poços de petróleo e produzir. A Sonangol não tem essa capacidade e depende sempre da Chevron, da Total e, das outras grandes empresas para poder produzir os campos. Ou seja, em termos de indústria petrolífera, nós não temos independência. Né? Normalmente, como é que funcionam os negócios? Em todos os blocos, a Sonangol cede. A Sonangol é proprietária dos blocos. O que faz? Vende uma participação, 40%, 50%,
a essas, a Chevron, por exemplo, e a Chevron fica com a responsabilidade de produzir e vai descontar os custos, os investimentos nos lucros que ele tem que apresentar à Sonangol. Bom, temos uma refinaria em Luanda. Essa refinaria foi construída, creio que em 1956, pelos portugueses, e esta é a única que nós temos e não tem capacidade de aprovisionar todo o mercado nacional com petróleo. E, bom, temos uma refinaria, por pouco teríamos zero refinaria. Por que aconteceu? Acho que foi em 3 de dezembro de 1983, os sul-africanos fizeram um ataque à refinaria. O ataque só falhou porque as bombas tiveram um problema técnico e explodiram na mão dos comandos. Por pouco destruíam a refinaria toda. Mas os sul-africanos são terríveis, meu. Ficaram 3 dias ao largo de Luanda e nem as Forças Armadas, nem os cubanos, ninguém sabiam que eles estavam por aqui. Bom, então, só temos essa refinaria e por muito tempo dependemos de importar o combustível de consumo interno. Por quê? Porque parece que a empresa que fazia a importação do combustível era um monopólio ligado aos dirigentes. Então, parece que foi mesmo um ato de cinismo de dizer que não, nós não vamos construir uma refinaria porque nós estamos a fazer bilhões com a importação de petróleo, com a importação de combustível para o mercado interno. Bom, eu pessoalmente espero que vocês. Eu não sei, aí teria que chamar alguém da Petrobras se, se existe um intercâmbio dessa estatal petroleira de Angola com a Petrobras, que a Petrobras eu acho que teria muito a ensinar a Angola sobre como fazer pesquisas e como tirar o petróleo. Ensinar não apenas a tirar o petróleo, a extrair o petróleo, mas também a investir em pesquisa, vocês terem uma pesquisa permanente para investir no petróleo. Eu entendo que a necessidade de refinaria é importante, principalmente porque aqui no Brasil, em 2018, teve a greve dos caminhoneiros, justamente porque o preço da gasolina subiu, porque se resolveu, para valorizar a empresa americana em crise, de simplesmente refinar o petróleo fora, né? Se diz no Duplo Expresso que se estão procurando saquear a riqueza de cada nação para o que eles chamam de fechar o rombo na matriz, ou seja, fechar toda a especulação financeira que teve na matriz, né, no centro do capitalismo que fracassou, eles querem compensar em tomar a riqueza nacional, né, de cada nação, né? Então eu entendo que vocês devem se livrar dessas petroleiras, né? São, mesmo que sejam estatais, como por exemplo a Statoil da Noruega, que também não tem compromisso com o desenvolvimento de vocês, eu acho que seria muito, eu não sei se existe, mas se existe, deveria ser reforçado o intercâmbio com a Petrobras para melhorar a extração. Outra coisa, e pelo que você fala, o petróleo poderia ser, não está sendo usado para diversificar em várias atividades e ser indutor do desenvolvimento em Angola, né? Não está a ser usado para diversificar. Bom, primeiro, a Petrobras em Angola já estiveram cá para fazer poços de exploração. O problema não é bem nós recebemos lições de outros, o problema é adquirir os equipamentos e a capacidade técnica de poder operar. E a falta de vontade de criar uma estrutura local que possa operar, porque você vê, temos tido acidentes naquelas plataformas que eram antigamente da Chevron ou da BP, que são transferidas para a gestão angolana,
Se bem que temos uma empresa angolana privada, que é a Somoil, que parece que tem mais capacidade técnica de gerir a operação ao dia a dia, né? Mas é uma coisa pequena. Bom, por que que perguntaste por que que os bom, por que que o petróleo não está a ser usado para diversificar? Bom, o problema é o seguinte: quando o Estado passou a depender do petróleo, isso permitiu resolver um problema simples, que era a questão da alimentar, porque com o fim da agricultura comercial depois da independência e com a destruição da agricultura africana por causa da guerra, era mais fácil ao governo passar a uma política de importação de alimentos. Até que você tinhas, cada um tinha um cartãozinho, né? Isso é nos anos 80, tinhas cartãozinho, ias na loja, recebias o pão, recebias carne, recebias as coisas. Então, o que eu vejo é que houve um descompasso entre o crescimento demográfico e a produção alimentar do país. E mesmo que as pessoas vivem mal, vivem na pobreza, mas sem o dinheiro do petróleo não poderíamos alimentar tantas pessoas. Então, o dinheiro do petróleo foi em duas vertentes. Veio de diversificar e criar não só infraestruturas, mas capital humano, capital intelectual. Foi para sustentar o Estado angolano, ou seja, o partido no poder, no Estado, para sustentar primeiro o Estado em si como estrutura, porque sem o petróleo Angola dificilmente poderia existir, sustentar o partido no poder, porque com o petróleo poderiam comprar as armas, subsidiar os soldados cubanos aqui. Terceiro, digamos, eles comprarem a paz e a aprovação popular por meio de subsídios à alimentação e tudo mais. Porque você vê, em Angola, pela ineficiência do país, você tem muitos funcionários públicos, muitos soldados, muitas pessoas dependem do governo para viver. Todas essas pessoas, pelo menos até o orçamento, até 2019, 80% das receitas do Estado eram de fonte petrolífera. Então, tens todo esse aparelho do Estado e todas as pessoas que dependem dele, é tudo financiado pelo petróleo. Então, usamos a riqueza para criar um Estado em um país em que não tem uma economia local que pode sustentar esse Estado. Ou seja, mas tal como nós vimos anteriormente, sempre que há um boom, não é, de uma fonte de dinheiro, há de haver uma altura que a torneira começa a fechar, não é? Em que o dinheiro deixa de vir, que é o caso do petróleo. Agora vejo que na Europa, por exemplo, as pessoas estão cada vez a depender menos de petróleo, os carros elétricos já são uma realidade, fica ao mesmo preço comprar um carro elétrico, comprar um carro a gasolina. A família normal vai escolher um carro elétrico, não vai escolher uma gasolina. Agora, a grande questão que eu colocava, talvez, para o Brasil, eu consigo ver algumas diferenças, há muito investimento. Agora, para Angola, era engraçado ver como é que realmente vai ser agora o próximo boom. De onde é que consegue, então, ser a próxima exploração que financia esse Estado e que financia esse modo de vida? Ou não consegues ver um que esteja à vossa frente assim tão fácil de alcançar? Qual é que seria, na tua perspectiva, um caminho em frente? Bom, sim, para um boom, o petróleo já não vai poder dar um segundo boom, porque os custos de produção para Angola são muito elevados, porque maioritariamente o petróleo é em águas profundas e cada vez mais profundas. E para nós, o problema mesmo é esse, é o custo de exploração sendo muito alto, os lucros são cada vez menores. E só para você ver qual é o nosso impasse, o orçamento do Estado para 2019, ou seja, 2020, prevê que 50% de todas as despesas do Estado é para pagar o serviço da dívida e agora pela primeira vez desde talvez os anos 90, 80, a receita petrolífera, em vez de baixou no total para 50% das receitas. Total porque simplesmente não há receitas, então a perca. Então você vê que nós estamos num impasse financeiro. E qual seria o boom possível? Se eu pudesse imaginar, pensaria que no máximo seria talvez a exploração de terras raras, que são essas
esses minérios raros utilizados em eletrônicos, e porque a China controla 80% da produção desses minérios, então os Estados Unidos estão a pensar em diversificar. E acho que a Nova Zelândia tem jazigos, mas são submarinos, e Angola encontraram alguns jazigos pequenos. Então acho que esse é o único boom, porque para ver esse boom, esses booms, por exemplo, para casos como Angola, são minérios que são muito valiosos, mas que podem ser explorados facilmente com uma mão de obra estrangeira, porque esse foi mais ou menos o que se utilizou para o petróleo. Porque o petróleo é como se fosse uma economia que está desconectada do resto do país. Todo o país pode estar em chamas, mas as sondas petrolíferas continuarão a exportar. Sim, eu já tinha visto isso, por exemplo, no Egito. O Egito estava em plena revolução, mas até os próprios revolucionários não queriam afetar a indústria do turismo, porque o turismo era quase tudo para o Egito. Então garantiam que tudo o que faziam era cirúrgico para não afetar o turismo. Achei isso engraçado no meio de uma guerra civil, essa preocupação também. Ou seja, tudo em chamas, mas os turistas todos felizes nos hotéis. Isso é um bocado inóspito. Mas o minério raro seria o lítio, por exemplo, não é verdade? O quartzo e por aí em diante. Mas e perspectivas de capital humano, capital intelectual? Como criar empresas, por exemplo, Angola é uma terra desenvolvida agora. Como criar empresas para que realmente consigam ser mais no centro de África e criar mais negócio então com os outros? Talvez até reabilitar a agricultura, não? Isso não seria uma opção que tu vês disponível ou achas que não há qualquer vontade do governo nessa direção? O primeiro problema que eu vejo é que você tens um fenômeno demográfico em que tens 60% das pessoas agora vivem em cidades e 40% vivem no campo. As pessoas que vivem na cidade são as pessoas que maioritariamente têm mais capital humano, estudaram mais, têm mais acesso à informação. Então são esses que deveriam, por exemplo, criar uma nova revolução da agricultura. Mas, infelizmente, qual é o caminho que está... O problema que isso está a criar é o seguinte. Você tem uma competição pelas terras, os cidadãos ficam a competir pela terra com as pessoas que são do meio rural, então você cria uma situação de fricção. Você tira as terras das pessoas rurais e eles vão fazer o quê? Porque a terra tem muita terra, mas sem infraestrutura, então a tendência é sempre de todo mundo se congregar naquelas áreas que normalmente tem água, que é mais fácil trabalhar, é mais próximo da cidade. E os investimentos pesados que em agricultura são tipo desses magnatas, tipo a Isabel dos Santos. A ideia dela de agricultura é pegar 50 hectares, fazer uma fazenda de milho, planta framboesas. Então são coisas que não cria tanto capital humano e depende de capital de máquinas que depois que se não tiverem manutenção feita, tudo se perde facilmente. Olha, você se vai nas zonas rurais aqui em Angola, você vai achar engraçado o número de tratores estragados que você tem por aí. As pessoas compram os tratores, usam, estragam, compram outro trator, usa, estraga, compra outro trator. É uma situação meio estranha. Eu sei como é que então, é, e isso já é intencional, não é? Os tratores já vêm com muita eletrónica e é preciso equipamento especial, manutenção especial, uma pessoa normal já não consegue arranjá-los. Não dá hipótese. Sim. Se na América agora tens um problema de softwares ilegais usados para reparar tratores. Então, a agricultura tem esse problema. Já não és dono do software do trator. E o trator para mesmo, só por causa do software. Isso é ridículo. Não tens hipótese. É ridículo. É ridículo. Agora, esse é o problema da agricultura. Bom, agora o problema indústria e o resto é a falta de energia elétrica. Porque você, para ter uma indústria, tens que ter muito excedente de energia para as fábricas funcionarem. Porque se construiu durante a época do boom, Fábio, se construiu tantas fábricas para, por exemplo, latas de gasosa, fábricas de medicamento, fábricas de sumo, fábricas de bicicleta, todo tipo de fábrica que você pode imaginar, mas todas elas tinham o mesmo problema, que era que a fábrica tinha que funcionar com geradores porque não tinhas uma rede de média tensão que pudesse suprir as necessidades elétricas da fábrica. Isso é
a nível micro e a nível macro, o país não tem um excedente de energia elétrica, porque a maioria da energia elétrica é usada para o consumo doméstico. Então, e o consumo doméstico é proporcionado porque pelo aumento da população citadina, tanto interno das cidades, ou seja, pessoas que nasceram nas cidades, tanto do êxodo rural, de pessoas que vêm do Ambo para serem motoristas de mototáxi em Luanda, ou virem ser trabalhadores na construção civil em Luanda. Então, o caminho para escapar disso, eu não vejo sem que haja uma mudança, não só no governo, porque obviamente não é normal que simplesmente roubaram dinheiro para ficarem bilionários. Isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Você tem pessoas que estão a ser julgadas por roubar meio bilhão de dólares. Então, isso ou seja, o topo tem que mudar, mas o topo da pirâmide, ou seja, a classe dirigente tem que mudar, mas também a cultura do povo tem que mudar. Porque você tem pessoas que estão a ter um estilo de vida que cria a pobreza, que cria a dependência. E, como o Fábio perguntou, né, como é que o povo tem que ser independente? Tem que ser independente porque cada um tem que ter um estilo de vida que cria independência na vida dele. Depois, a soma das independências é que livra o país. Mas isso nós não temos isso, porque, por exemplo, veja, as meninas, 50% das mulheres angolanas terão um filho antes dos 22 anos. Ok. E sim, isso ou seja, maternidade precoce, menos de 10% dos adultos são realmente casados, 20% vivem em situações de relacionamentos precários e o resto são divorciados. Ou seja, não tens uma estabilidade social na vida, nem sequer na vida das pessoas. Então, É muito semelhante a Portugal, então. Também é assim. Só sim, não temos, infelizmente, as crianças jamais. Quem nos dera. Por isso. Não, aqui você... Eu não gosto dessa expressão crianças a mais, né? Porque a vida é sempre preciosa, mas também é uma irresponsabilidade eu trazer 5, 6, 7 filhos ao mundo sem eu pensar o que é que essas crianças vão ser quando crescer. Porque é fácil pensar que o governo vai fazer algo, mas eu pessoalmente, como pai, é verdade. o que é que eu faço para essas crianças poderem ter o que comer, o que vestir e poderem se formar, mesmo que não for na escola, mas tipo, o tempo livre que eu tenho para educar eles para ser um homem. Isso é uma cultura que está a faltar cá, né? E depois uma educação má enquanto criança, depois vai se replicar quando forem adultos, não é? Também não sabem cuidar depois das suas próprias crianças mais tarde. Não fazem ideia, não aprenderam. Portanto, apenas imitam aquilo que fizeram a eles. É o mais comum acontecer. Sim, exatamente. Vai continuando um atrás do outro. E eu não creio que seja apenas pobreza. Porque você vê, mesmo os filhos da elite, eles têm os mesmos problemas que nós, só que com mais dinheiro, né? Em vez de estar a burlar o Brito, em vez de eu burlar o Brito por 5 mil dólares, a burla deles é 15 milhões de dólares e é pela venda de um terreno que pertence ao governo provincial ou coisa parecida. Aconteceu, por exemplo, com a filha do Higino Carneiro, que era o governador de Luanda. Ela estava a ser julgada este ano por uma questão de burla de terrenos. Ela não tem por que fazer isso. Estudou na Europa, o pai dela é político, ela tem o dinheiro que ela quiser, mas por que ela se comporta desse jeito? Tá vendo? Então, isso responde à tua pergunta sobre o capital. Diga? Essa mentalidade vai a toda a gente. É a mesma coisa em Portugal. Eu acho que só não nos endireitamos mesmo por causa disso. Começa desde o mais pobre até o mais rico. Nisso são todos muito parecidos. É como é que eu posso escapar com o esquema? Fazer um esquema. Enganar o governo ou enganar outra pessoa às vezes. E é sempre os esquemas. E é uma mentalidade muito diferente na Alemanha, por exemplo, até na questão da criança. Em que a minha mulher, por exemplo, a preocupação que ela tem com a criança é quase até aos 20 anos de idade da criança. Ela já planeou tudo. Como é que quer que a criança cresça, como é que quer que a criança estude, que tipo de atividades quer que a criança faça, por exemplo, tocar piano. Preocupam-se muito mais do que aquilo que eu vejo, por exemplo, em Portugal. Isso achei engraçado, porque isso depois da parte deles também cria adultos muito mais maturos do que, se calhar eu falo por mim, em Portugal, enquanto chegamos aos 20 anos, não sabemos quase nada, não é? Temos uma ideia muito, muito fraquinha do que é a vida.
enquanto que eles, por exemplo, já sabem que devem estudar, já sabem o que é que querem estudar, já sabem o porquê que vão estudar qualquer coisa. É uma preparação mental muito mais madura, muito mais adulta, que é o que eu acho que nos falta a nós, muitas vezes. Mas assim, eu tenho ouvido o que vocês têm dito. Eu vou começar com a seguinte provocação, que eu vi no Duplo Expresso, que se tem dito que o que nós temos a fazer, o que nós temos convivendo com Portugal, eu já estou pegando um pouco, estamos a fazer, né? Mas voltando, Muito bem, muito bem. mas assim, convivendo com Portugal e Angola, né? Porque Angola também fala dessa forma, né? Mas o que nós temos, se tem dito muito sobre a questão eh, de que tem reduzido a natalidade, né? Embora na Europa se tem falado de aumentar a natalidade, mas de certa forma existe um discurso que é dito no Duplo Expresso, o seguinte: se você quiser enfrentar a finança, tenha filho. Porque a finança quer concentrar renda e a finança tem um projeto para no mundo ter 500 milhões de pessoas. Então, o Brasil, por exemplo, com o mercado interno que tem, era para ter 1 bilhão de pessoas. Não sei se vocês sabem, a Indonésia, ela tem a população dela é 2 vezes maior do que do Brasil. Então, o que se nota, por exemplo, uma das coisas que eu quero falar é que a finança, existe esse discurso no chamado mainstream de que tem que reduzir o número de pessoas. Eu acredito que o mundo ele pode se sustentar, né? Mas acredito que também a gente tem que falar sobre a emancipação de cada povo, inclusive do ponto de vista econômico, né? Mas voltando ao petróleo, eu acho que faltou uma oportunidade muito grande entre a parceria entre o Brasil e Angola, porque o BNDES, nosso Banco de Desenvolvimento, poderia emprestar dinheiro para Angola para fomentar o petróleo, ainda mais contar com a assessoria da Petrobras e ter pagamentos justos a longo prazo, né? Eu acho que e aí a partir daí o petróleo angolano ser usado para fomentar o desenvolvimento do país e não ficar nessa dependência dos países centrais do petróleo, né? Eu acho que há um livro aqui no Brasil, existem pensadores que falam da teoria da dependência marxista. Tem uma grande escritora que fala sobre isso. Mas eu acho que é um desafio nosso superar essa dependência e ter como Estado como para fomentar o desenvolvimento. Bom, o BNDES já esteve cá em Angola, chefe. Vocês já nos emprestaram dinheiro, só que mandamos o dinheiro de volta e o PT recebeu. Epá, bom, sim, faltou. Infelizmente entrou no esquema da. Se viste aquela delação do Palocci, ele fala um pouco de Angola e que a Petrobras e a Odebrecht foram usados para financiar a campanha eleitoral aqui no Brasil. Então, ou seja, mas o Brasil nós já temos parceria. O problema não é a Petrobras não nos ajudar, porque, aliás, a Chevron, a Total e a Eni, todas essas empresas têm sido justas. Eles pagam o que eles devem ao Estado e o negócio tem sido justo. O problema tem sido mesmo, do nosso lado angolano, o que nós temos feito com dinheiro. Porque de 75 a 90 a 2002, o dinheiro foi usado para o esforço de guerra, com a capacidade antiga que tinha. Com 2002, com a paz, houve um investimento maciço para aumentar a produção. Então, aquele novo dinheiro é que foi usado simplesmente para ser esbanjado, para a compra de votos, fins pessoais. Você não imagina. Voltando ao ciclo da borracha. Sem pensar a longo termo, não é? A longo prazo, o que é que viria a seguir? Não,
não pensaram no longo prazo. Olha, já ontem eu vi mais uma notícia que fala de um hotel de um ex-ministro e o hotel está falido. Porque o ex-ministro pegou um empréstimo de 50 milhões de dólares, construiu um hotel, o hotel não tem clientes, o hotel não é sustentável porque foi construído com padrões europeus e nós não temos uma rede elétrica para suportar o hotel, então o hotel tem que ter geradores a funcionar 24/24. Não temos, Ok? não temos água da rede pública para uso doméstico suficiente, então quando tens o hotel também vai ter que ter um depósito de água e comprar água nos caminhões. Então, isso não é a única. Estas coisas são gigantescas. Não dá para suportar uma coisa tão grande. Exatamente, ou seja, ficaram a construir coisas no padrão europeu sem a infraestrutura europeia. Porque você, para ter um padrão de vida europeu, não é só o McDonald's que tem que existir. Tem todas aquelas estradas, a rede elétrica, a rede de abastecimento, a rede de água, a formação das pessoas. Tem McDonald's, só fazer uma pausa. Tem McDonald's em Em Angola? Angola? Não, não temos McDonald's. Tivemos a Wimpy, que era o primeiro restaurante de hambúrguer na ilha de Luanda. Depois faliu, isso era nos anos 2000, 1900. Nunca tivemos McDonald's. Temos uma KFC, temos o KFC. Também foi algo recente. Ainda bem, faz nenhuma falta o McDonald's aí. Já em Portugal Não, também não faz. nenhuma falta. Eu quando morei Não nos faz. Açores não tínhamos McDonald's e havia gente maluca que ia de avião até Lisboa, uma viagem de 2 horas de avião, só para ir ao McDonald's em Lisboa e depois trazer esse McDonald's de volta no avião para trazerem para a ilha. Ai, caraças, Gente, meu. gente doente, pá, aquilo foi horrível quando abriu o primeiro McDonald's, desperdício. Não faz falta nenhuma, aquela comida, Não, Nossa não Senhora. faz. Não, não faz. Então, Mas vês, Fábio. voltando. Uhum. Não, você estava Sim, falando, Fábio. você fez uma pausa. Sim. Sem essa pausa. Estás a ver, então, você está a ver o paralelo entre Belém, construída no ciclo da borracha, e Luanda, construída no ciclo do petróleo, mas especificamente entre, digamos, 2002 e 2019. Então, você tem prédios, shoppings, prédios, hotéis, até mesmo coisas como fábricas ou mesmo fazendas que são construídas, mas a lógica disso tudo é o seguinte: eles não pensam na sustentabilidade, pensam que, tendo sempre acesso ao dinheiro do Estado, sempre terei dinheiro para compensar a falta de infraestruturas gerais para o meu negócio particular usando dinheiro. Enquanto que o desenvolvimento normal seria criarmos infraestrutura geral e depois, com essa infraestrutura, cada um poderia construir o seu negócio individual e reduzindo os seus custos. Por exemplo, Concordo construir uma central completamente. nuclear em Angola está fora de questão, não é? Isso seria quase impossível aí. Fazer o que em Angola? Uma central nuclear, por exemplo. Ah, a central nuclear seria perfeito para nós não termos mais problemas de dependência energética, mas nesse momento eu creio que é impossível. Creio que é impossível. Aliás, no Congo Democrático você tinha uma central nuclear acadêmica na Universidade de Kinshasa. Acho que só foi encerrada nessa década. Esqueceram que a central estava aí. Os belgas construíram a central, deixaram lá e esqueceram. Sim, era muito normal e produz sempre energia, não é? Se for uma central moderna, é Sim. segura. E seria Não, uma opção para alguém. Uhum. Sim. Essa que será a opção para o futuro. Porque estamos agora a construir baragens, mas mesmo as baragens são mal feitas, os orçamentos são sobrefaturados e daqui a pouco já não vamos ter rios suficientes para fazer as baragens. Porque é por causa desse problema, porque todo tipo de obra é utilizado como pretexto para desviar o dinheiro. Porque eu acho que as nossas elites, eles não conseguem entender que haja algum tipo de urgência. Tal como falamos dos barões da borracha, eles acham que não, o dinheiro do petróleo vai continuar para sempre e a eternidade.
Sim, 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 sim. Eles se calhar Então, até sabem, não é? Mas só que eles também sabem que se eles não aproveitarem agora este bocadinho de corrupção, então há de haver outros que aproveitam, não é? No Brasil é a mesma história. Não sei se conheces aquela anedota do Ministro das Obras Públicas do Brasil que foi visitar o Ministro das Obras Públicas em Portugal. E, não e conheço. o ministro brasileiro convidou a Portugal e o português convidou a ir à casa dele jantar. E o brasileiro vai à casa do português, vê ali uma bela casa, né? Bem bonita, com mármore, com acabamentos em alto nível, com vinho de alta qualidade, e pergunta-lhe, mas, meu amigo ministro, eu não sei como é que é em Portugal, mas vocês parecem ter um ordenado muito mais alto que nós no Brasil. E o ministro olha para ele, ri-se, olha, venha aí comigo, amigo, venha aí comigo. E vão até ao jardim e aponta assim com o dedo para a frente. Está a ver aquela autoestrada de 4 vias? E o ministro brasileiro olha e diz: Não, eu só estou a ver aquela autoestrada, mas tem 2 vias. Ele diz: Precisamente. Ou seja, a coisa ficou assim arranjada. Uns anos mais tarde, é o contrário: vai o ministro português ao Brasil. E a mesma rotina sucede-se, em que convida então o ministro português para ir à casa do senhor para poderem jantar, conhecer a família e estar um bocado. O português vai à casa do outro, vê também uma casa ainda maior, com um jardim ainda maior, e com umas condições mesmo, aquilo parece um palácio. E ele está mesmo surpreendido. Oh, meu amigo, eu pensei que em Portugal me safava, mas você no Brasil, estou a ver que realmente se dá melhor. Eu vou também mostrar uma coisa, venha aqui comigo. E leva o português ao jardim. Aponta assim Ok. com o dedo e diz: Está a ver ali aquela estrada? E o português pergunta: Mas qual estrada? E o brasileiro diz: Precisamente. Nem tem estrada, meu Deus. Não, mas em Angola é similar. Fábio, sabes que Angola tem as estradas mais caras do mundo. É O, uma o parvoíce, não é? custo de construção. É uma parvoíce. O custo de construção por quilômetro em Angola é o equivalente os custos são similares aos custos de construção na Alemanha. Isso foi, Okay, é uma debateram coisa. isso no Parlamento. Então, Sim, mas isso é o custo nominal. Agora, quando você vê que a estrada alemã pode demorar 60 anos e a estrada angolana só demora um ano em funcionamento, são praticamente estradas descartáveis. Então, o que acontece? A mesma estrada é refeita 7 vezes. sim, Só as quando. estradas aqui são espantosas na Alemanha, por acaso, não tem razão de queixa. Não, não tem. Mesmo no. Olha, as melhores estradas de Angola eram aquelas que o colono deixou. E mesmo no Congo Democrático tem estradas em que você pode aterrar um avião militar. De tal ponto que eles tiveram que meter obstáculos na estrada para evitar que isso acontecesse. Mas, então, o problema é mesmo esse, a corrupção e não pensar no longo prazo. E o que eu vejo também, eu não sei se vocês no Brasil têm isso ou no, em Portugal, mas nós aqui temos pessoas que brincam de empresário, né? Então, ele quando vai para Portugal, vê que o fulano é empresário, esse meu amigo é empresário, ele volta em Angola e diz que não. Eu também tenho que ser um empresário. Mas ele só quer a forma do empresário e não aquela produzir valor. A Então, o experiência, que é que ele vai o fazer? saber. Exato. O saber, não, ele só quer sentir que ele está a mandar em pessoas. O que é que eles fazem? Compram, pegam um empréstimo do Estado, constroem empreendimentos que são economicamente inviáveis, ou mesmo tecnicamente inviáveis, e depois isso vai à falência. E tudo isso financiado com dinheiro do Estado, ou seja, o dinheiro do petróleo. E o Fábio estava a falar da agenda de redução de população, né? Eu, no meu lado, eu não vejo que o problema não é bem, não é só o número excessivo de pessoas, não é esse bem o problema é que, lembram-se do exemplo que eu dei da parede na Segunda Guerra Mundial, né, Fábio? É, aquela parede foi construída tendo em conta as futuras gerações em mente. Então, o problema não é você ter 7, 5 ou 6 filhos, mas o problema é que é o problema do consumo. Se você tem uma mente que você consome tudo que você tem no momento, não guarda nada para o futuro, então não há desenvolvimento, porque o desenvolvimento é acúmulo de capital ao longo do tempo. Então, mesmo que, por exemplo, a África ou Angola reduzirmos Olha, Angola é um bom exemplo. Em Luanda, a natalidade é menor que no Uambo. Mas o desenvolvimento de Luanda, o desenvolvimento do Uambo, se você tirar o fator petróleo, o fator Estado,
o nível de subdesenvolvimento é similar. Por quê? Porque essas pessoas em Luanda que têm menos filhos, que só têm 3 filhos, em vez de ter 4 ou 6 como tem no Ambo, o que é que eles fazem com o tempo dele livre e com recursos e com o dinheiro extra que eles têm? É simples. Vão na bebedeira, vão nas festas, atividades lúdicas, comprar carros para fins recreativos. Ou seja, o problema não é bem o número de filhos. Pode ser que influencia, mas é o número de filhos e pensar no A futuro, ter um gestão. horizonte de a gestão, sim, pensar no além de si mesmo. Isso parece ser um problema em quase todo lado. Eu diria que só mesmo na Europa, já mais para o norte, é que as pessoas têm um inverno muito difícil e então têm que preocupar-se mais com o futuro. E aí trabalham mais, mesmo durante o verão, porque já sabem que o inverno vai ser muito apertado. Em Portugal, como o inverno não é assim tão frio, eu acho que nós também temos uma mentalidade muito de viver para o momento. Em que lembram, por exemplo, que todo o dinheiro que vinha da Índia, que vinha da África e do Brasil, foi feito para construir os palácios mais bonitos da Europa, na altura. Ok, sim senhora. Mas não se pensou também muito em infraestrutura, em estradas, em desenvolver o comércio local, em desenvolver a educação, em ciência. Isso nunca foi realmente uma preocupação. Só era uma preocupação se realmente pudesse trazer lucro imediato, como por exemplo a navegação. Então os barcos aí desenvolveram-se muito depressa. Mas agora todo o resto, eu lembro que foi até 1960, nos Açores, nas ilhas, em que se reduziu a mortandade infantil apenas ao introduzir pias para as crianças tomarem banho uma vez por semana. Só com essa medida. Em 1960. Só aí é que as crianças começaram a tomar banho e a ter melhores condições de higiene. Ou seja, isto é um bocado ridículo. Como é que uma pessoa avança já ao século XIX e ainda estamos a ter uma mortandade tão grande só por causa de coisas básicas de higiene? Portanto, eu acho que não é só em Angola, também é um bocado mais no sul da Europa. No Brasil, não sei. Talvez o Fábio nos possa esclarecer. Esclarecer sobre condições de higiene e mortalidade, é isso? Não, Sim. sobre infraestruturas. Ah, Tipo, sim, sim, sim. esse ciclo, por exemplo, da borracha ou o ciclo do café que vocês tiveram, os lucros foram utilizados para construir infraestruturas ou simplesmente para aquilo, por exemplo, palacetes e coisas lúdicas? Tá. No caso, o ciclo da borracha apenas os grandes centros como Manaus e Belém é que houve essa melhoria de infraestrutura, como por exemplo água encanada, se não me engano, banho quente, né? Mas como é que eu posso dizer? Em relação ao ciclo do café, houve a infraestrutura voltada, por exemplo, para o bem de capital, que é o café, como, por exemplo, a construção de ferrovias, de portos, né? Então, mas o que eu lembro de infraestrutura, a lembrança mais próxima que eu tenho é no governo JK, o governo Juscelino Kubitschek, quando foi governador do estado de Minas Gerais, ele foi eleito no seguinte binômio, que é energia e estradas. E ele trouxe isso para o Brasil quando se tornou presidente. Além do desenvolvimento econômico para os chamados bens de consumo, né, que de certa forma acarreta na melhoria de condições de vida para a população, que é compra de remédios, compra de produtos de higiene, mas o governo Juscelino Kubitschek teve essa questão de você melhorar a infraestrutura, principalmente energia e transportes, para acelerar o desenvolvimento econômico, né? Então, acredito que talvez eu teria que verificar governo, talvez não, com certeza o governo Getúlio Vargas, que é o principal presidente do Brasil, ele simplesmente procurou valorizar
que se criou várias empresas que agora estão sendo desmontadas, como a Petrobras, como a Eletrobras, para melhorar não só as condições de vida do povo brasileiro, mas também fomentar a economia, né? Mas eu estava vendo, ouvindo o que vocês estão dizendo, por exemplo, o que vocês, o que vocês de Angola falam de barragens, nós falamos de hidrelétrica, porque aqui no Brasil, quando nós falamos de barragem, a gente lembra, infelizmente, dos desastres ambientais que teve na cidade de Mariana e Brumadinho, barragens de rejeito de mineral, que é a Vale do Rio Doce, que foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso, não tratou de cuidar, e o Brasil corre o risco de ter mais riscos ambientais, né? Fazendo essa pausa. Você disse, Samuel, que as petrolíferas, essas petrolíferas têm agido de uma forma justa, mas eu acho que isso se deve o fato de Angola ter buscado assessoria na ONU para procurar negociar bem os ativos de, de petróleo, mas, e até onde eu sei, embora você discorda, o povo angolano é mais atento a essa questão de guerra híbrida, embora você disse na edição passada que Angola corre esse risco de ser vítima novamente, né? Mas eu prefiro, lembrando aqui o Rubem Gonzalez, eu prefiro lembrar o que o Vladimir Putin tem a dizer sobre os petrolíferos. Acho que o Putin está virando uma pessoa que eu admiro muito, é um líder admirável. Eu sei que vocês pensam diferente dele, da credibilidade da Rússia em relação à democracia, por causa daquela conversa que um é primeiro-ministro, é presidente, eles têm um rodízio, né, de presidente e primeiro-ministro. Mas eu acho que o Putin tem muito a ensinar no sentido de botar para fora ONGs, o chamado terceiro setor, petrolíferas, certas petrolíferas. Eu acho que se vocês fossem fazer parceria, é melhor fazer com empresas russas e chinesas, porque eles não interferem em questões internas. As empresas chinesas, ou seja, os chineses são competentes como o povo, mas o governo chinês tem o seu próprio objetivo em termos de política interna. Eles interferem. Bom, eu não sei. Eu pessoalmente eu não vejo que as petrolíferas ocidentais sejam negativas para Angola. Eles simplesmente fazem o que eles têm que fazer e pagam o governo angolano. Agora, criar uma petrolífera nacional eficiente, como tu dizes, o problema é que eu vejo o seguinte: nós já estamos em falta de quadros para gerir a economia do país, e até o governo, vamos concentrar eles, os melhores, na petrolífera. Não funciona muito, porque depois a petrolífera vai se tornar um poder que eles vão querer destruir, porque normalmente a competência técnica torna-se depois em competência política, porque as pessoas admiram aquilo que funciona. Se no país a única coisa que funciona é a petrolífera, vão pedir que a petrolífera seja o governo. Mas o Brasil ganhou... Eu só recordar que em Portugal, Salazar subiu ao poder exatamente por isso. Começou por ser um ministro das Finanças tão competente que as pessoas quiseram então que ele fosse governar o país por completo. E assim o fez. Portanto, só à base disso. Então vejo. Eu não vejo... Olha, o negócio com o petróleo, pode ser que nos detalhes alguma coisa possa ser melhorado, mas até o momento eu acho que focar nisso seria focar num problema secundário, porque até o momento o problema tem sido mesmo a gestão do nosso lado. E a questão da guerra híbrida, como disseste, por que é que eu acho que Angola tem risco? Porque você, com essa nova permeabilidade das informações, as pessoas conseguem ver
todas essas trapalhadas, toda essa corrupção, todo esse dinheiro perdido. Então, moralmente, eles perderam a autoridade, porque as pessoas simplesmente, se ver eles, vai dizer que é um gatuno. Essa é a primeira palavra que surge na cabeça das pessoas. Ok. Agora, sobre o Putin, bom, eu não sei. Ele faz bons soundbites, mas não sei. Mas olha, Fábio, uma coisa que estava a dizer acerca da finança internacional. Acho que o problema não é bem as manipulações. O problema é que estamos num mundo em que prometeu-se muita coisa a muitas pessoas e em vez de guardar recursos para poder honrar essas promessas no futuro, eh, pegou-se os recursos e esbanjaram-se em outras coisas, né? É claro que os países europeus fazem isso de uma maneira mais complexa, mas aqui em África, em Angola, é simplesmente completamente descarado. Sim, consigo concordar com isso. E então na Alemanha eles fazem isto de uma maneira tão competente que mal se consegue ver quando eles estão a rapinar dinheiro. Isso também porque o povo alemão é muito exigente e faz com que hajam consequências. Agora em Portugal também já começa a ser cada vez mais já descarado, infelizmente. Eu acho que a gente já pode. Eu só quero fazer mais uma reflexão. A questão de infraestrutura, o boom de infraestrutura no Brasil aconteceu durante a ditadura militar nos governos Médici e Geisel, né, que houve aí um boom de, de estatais que procurou ter um critério nacionalista, né, embora eu sou opositor da ditadura militar porque houve uma série de operações clandestinas que levou aí a muitos mortos e tudo mais. E eu vejo que a gente vai ter que enfrentar uma nova ditadura, até porque está no Congresso chamado AI-5 Digital, que AI-5 é uma lembrança do ato institucional número 5 da ditadura, que foi a fase mais sombria da ditadura militar e que coincidiu com a fase nacionalista. E mas o AI-5 digital visa a começar, por exemplo, querer se verificar o que que nós estamos fazendo e falando, praticando nos celulares, que é uma coisa que os Estados Unidos já faz há muito tempo, principalmente para procurar calar a questão da militância política. Eu acho que nós deveríamos falar sobre essa questão de políticas de exceção que a gente vê que pode, mesmo que não pareça, pode nos ameaçar a nos integrar como povo e como nação, né? Porque eu acho que a gente entende que, como a gente já falou no programa passado, que se a gente não se integrar como nação, não tiver uma consciência como nação, fica difícil sustentar a lusofonia. Tem razão. E, aliás, uma coisa sobre o Brasil, duas coisas que eu vi é que o próprio governo Bolsonaro também tem um grande projeto de infraestruturas na Amazônia, que acho que o Intercept é que teve acesso aos É uma documentos. mentira. É uma mentira. Não, mas o Intercept tem os slides e os áudios das Não confio conferências. no Intercept. Não Ah, confio no é? Intercept. É, Epá, se bem que o, o gringo Greenwald é tipo, epá, é como quem diz, é o reforço americano, né? A é, CIA mandou o, ele para. o projeto de infraestrutura do Bolsonaro, por exemplo, é ter o Uhum. garimpo. São duas coisas. Por exemplo, aqui no Brasil se diz que a carne está a R$ 60, um quilo de carne está a R$ 60,
que aí está ligado à questão aí do alto preço do petróleo, mas também tem uma outra questão, como o dólar aqui está alto, você está se procurando exportar mais carne para fora e aí aqui fica escasso. E aí o projeto do Bolsonaro é, por exemplo, fazer da Amazônia um lugar que aumenta Eu o peço só número de desculpa. gado. Vamos receber outra chamada, tenho que me ausentar, ok? Mas fica à espera da Tá, Ok, nossa Vitor. conversa para a próxima semana, ok? Um grande abraço. tá, um Um abraço. abraço, Então, Vitor. tchau, Tchau. tchau. Mas o negócio do Bolsonaro é você aumentar a produção de gado, é você aumentar a produção de gado na Amazônia para exportação e querer aumentar o garimpo para que o ouro vá para a matriz. Então você vê o tipo de governo que você tem, né? Não, mas além disso, eu vi, ele tem projeto para construir uma autoestrada até ao Suriname, fazer portos de navegação marítima dentro da Amazônia. Ou seja, caso de infraestrutura, parece que é um projeto aí. Eu depois mando-te o link. Agora, o que você falaste do AI-5 eletrônico, eu vi no teu Twitter, estavas a falar do AI-5 Tabajara, né? Eu vejo que, Sim, mesmo sim. sem a lei estar implementada, eu ontem estava a acompanhar a vossa CPI das fake news, porque esse fenômeno de memes, a interação da A internet CPI na da política fake me news, interessa muito. na verdade, a CPI da fake news, na verdade, é para caçar os veículos de esquerda que contestam, né, basicamente. Não só de esquerda, de direita, acho que seja de esquerda ou de direita, mas tudo que seja contra a vossa, a vossa elite política, que não estou falando de Bolsonaro, tipo, as mesmas pessoas que estavam na elite com a Dilma, com o Lula e agora com o Bolsonaro, eles são a favor da democracia, mas quando a democracia chega até no telefone deles com um meme, eles ficam chateados e querem ameaçar com o processo. Não sei se você concorda. É, Fábio? Não, não, começar com um processo depende, né? Depende da gravidade, Hum, se o Mas, meme é crítica política ou se envolve questões pessoais. mas Isso, eu mas só o que estou eu dizendo vejo se. é que não, o que eu vejo, não, quando diz processo era assim, a menos termos gerais, porque o que parece é que eles não querem que haja um meio de comunicação alternativo para difundir informações no seio do eleitorado. Então, eles alegam que há essa grande conspiração bolsonarista e também, como disseste, e a mesma arma pode ser utilizada também contra veículos de esquerda, mas até agora o que eu vejo é que simplesmente a teoria é que a democracia o eleitor manda, mas no Brasil, depois de conhecer o eleitor, estão pensar que a democracia não é tão boa assim. A questão das fake news é que se fosse fazer uma verdadeira CP das fake news, você teria que fechar as organizações Globo e demais entidades, né? Mas eu acho que a gente já pode encerrar, né? Acho que eu, pessoalmente, mais uma vez, gostei muito e fico feliz pelas nossas pesquisas. Então eu já me despeço e coloco aí você para se despedir e fazer as considerações finais. Obrigado, Fábio, por mais um dia. Obrigado, caros ouvintes, por seguir o nosso programa. Foi muito bom falar desse problema dos ciclos econômicos, né? Porque isso também não é só a escala do país, mas também a escala pessoal. Quando estás numa fase da tua vida em que tens acesso a novos recursos que você não pensava que eram possíveis, tanto um adolescente que agora descobre que ele tem uma liberdade que antes não era possível, tanto o jovem que descobre que com o dinheiro
ele agora pode ter acesso a todo tipo de entretenimento que antes não era possível. Tanto um país que descobre que agora com o petróleo ou com a borracha eles podem simplesmente exportar uma mansão da China e sem precisar que haja qualquer tipo de apoio local. Tudo isso são fenômenos que parece que não estão ligados, mas estão ligados na questão do nosso horizonte de consciência. Temos que pensar além de hoje, pensar no amanhã, pensar nos nossos filhos, nossos netos, porque só é assim que eles vão ter uma vida mais facilitada e poder estar no ombro de gigantes para atingir um ramo mais alto, em vez de ficarmos todas as gerações a girar no mesmo sítio. Muito obrigado, tenham um bom dia.